152. Viver em outro mundo. Capítulo 907. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Depois de pensar neste ponto, Zhao Ai se moveu. Embora a Legião Diabólica não pudesse atingir a força dos Anciãos Supremos em pouco tempo, ele ainda estava muito feliz. Zhao Ai podia entender que 100 pássaros na floresta ainda não eram tão bons quanto um pássaro em uma mão. Embora a Legião Diabólica com trajes de combate fosse inferior comparado aos Anciãos Supremos, a força da Legião Diabólica ainda foi grandemente melhorada. Para Zhao Ai, isso já era o bastante. Zhao Ai considerava muito a Legião Diabólica. O potencial deles não podia ser medido. Se a Legião Diabólica sofresse quaisquer efeitos colaterais usando os trajes de combate, então Zhao Ai não os implantaria. Embora eles fossem mais fracos que os Anciãos Supremos, pelo menos Zhao Ai ainda podia usá-los. Neste momento, Zhao Ai queria achar armas que pudessem ser usadas pelos mortos-vivos. Ele queria que os mortos-vivos aumentassem a força. No entanto, Zhao Ai ainda precisava achar uma arma apropriada para eles. Originalmente, Zhao Ai planejava fazer os mortos-vivos se juntarem à Legião Diabólica e os equipar com trajes de combate. Entretanto, a quantidade de trajes de combate necessária seria enorme. Zhao Ai pode não ser capaz de pagar por isso. Por causa disso, Zhao Ai só pode deixar esse assunto para uma outra hora. 3 dias depois, Zhao Ai ainda estava observando a situação com a família Onel. George viajou muito longe desta vez, então não era tão fácil enviar uma carta para a família. Passaram 3 dias, mas a carta ainda não havia chegado. Porém, Zhao Ai não tinha tempo para considerar isso agora. Bin já tinha acabado de chegar trazendo notícias. Os divinos enviaram suas tropas. Os divinos agora estavam partindo com seu exército, mas ainda precisavam fazer contato com as raças estrangeiras. No entanto, Zhao Ai entendeu que ele agora tinha que fazer preparações. Depois de dispensar Binja, Zhao Ai sentou dentro de sua cabine, olhando para a família Onel. Ele não se moveu por meio-dia. Laura e as meninas estavam sentadas próximas enquanto mexiam com seus laptops. Depois de aprender a usar, elas começaram a gostar dos computadores. Embora não houvesse nenhum jogo instalado, a máquina ainda era capaz de tornar as coisas mais convenientes para elas. Nos últimos dias, Laura e as meninas estavam ocupadas tentando importar seus materiais para o computador. Esse não era um trabalho simples. A informação que elas reuniram até o momento era demais. Apenas tentar classificar a informação levaria bastante tempo. Ao mesmo tempo, Zhao Ai atualmente estava pensando sobre como enfrentar a raça divina, e achar uma maneira de os divinos serem incapazes de lidar com ele. Os divinos agora tinham um pouco de entendimento da força de Zhao Ai. Não seria bom para Zhao Ai se os divinos tivessem preparado algo para ele. No entanto, quer a situação fosse boa ou não, Zhao Ai ainda precisava fazer um movimento. Os divinos eram cães fiéis de Luei, eles precisavam ser eliminados. Quando enfrentasse os outros 9 continentes, Zhao Ai precisava escolher qual atacaria primeiro. Depois que ele atacasse, ele imediatamente atrairia a atenção dos divinos. Os divinos então recuariam. E então, Zhao Ai precisaria resolver o cerco dos divinos. Zhao Ai atualmente estava suspeitando que esse grande exército da raça divina não teria nenhum ancião supremo com eles. O relatório de Binja que dizia que eles estavam enviando 7 anciãos supremos poderia ser uma informação falsa que os divinos liberaram deliberadamente. Os divinos liberaram essa informação para que Zhao Ai fosse compelido a atacar os divinos. Eles podem estar preparando uma emboscada lá, esperando para Zhao Ai morder a isca. Se esse fosse o caso, então a discussão efetuada pelo ancião Star daquela vez pode ter sido feita intencionalmente para Zhao Ai ouvi-la. Após pensar sobre isso, o cérebro de Zhao Ai não pode deixar de raciocinar cada vez mais rápido. Cada luta que Zhao Ai teve contra os divinos foi vencida com a ajuda do espaço. Seria aceitável se os anciãos supremos descobrissem algo. Embora eles possam não saber sobre o espaço, eles ainda devem ter notado que Zhao Ai tinha métodos especiais para descobrir isso. Portanto, o ancião Star poderia ter deliberadamente discutido seu plano para Zhao Ai. Enquanto isso,
Eles organizariam uma emboscada no território da raça divina. Atacar a retaguarda do inimigo para os forçar a recuar. Essa pode ser uma declaração simples, mas era algo que todos entendiam. O ancião Star e os outros não conseguiram enfrentar Zhao-Ai mesmo com 5 deles. Mas agora, eles decidiram deixar 2 anciãos supremos para defender sua retaguarda. Isso era completamente irracional. Por causa disso, eles poderiam estar esperando no território da raça divina para atacar Zhao-Ai de surpresa. Ao mesmo tempo, eles queriam que Zhao-Ai acreditasse que eles estavam atacando as raças estrangeiras. Quanto mais ele pensou sobre isso, mais parecia verdade. A luta de Zhao-Ai contra os divinos não só durou 1 ou 2 dias. Embora muitos dos divinos que eles derrotaram tivessem sido jogados no espaço, era difícil para todos os peixes serem capturados pela rede. Neste momento, a informação sobre Zhao-Ai deveria ter sido divulgada. Thunder usou um ataque total antes para lidar com Zhao-Ai. Naquela época, Zhao-Ai atacou o Império Radiante, fazendo o exército divino ficar um caos. Por causa disso, Thunder recuou, incorrendo em perdas pelo caminho. Com tais perdas, os divinos certamente não cairiam nisso uma segunda vez. Para os divinos usarem o mesmo método agora seria muito estranho. Depois de pensar até aqui, Zhao-Ai se virou para Li Zi e disse: Li Zi, esse ataque nas raças estrangeiras poderia ser uma armadilha. Quando ela ouviu Zhao-Ai, Li Zi não pode deixar de franzir as sobrancelhas. Depois de um momento, ela disse: é possível. Se realmente for o caso, então encontraríamos problemas quando atacarmos os divinos. Irmão mais velho Ai, que tal lidarmos direto com o exército da raça divina? Zhao-Ai sorriu levemente e disse: não precisa. Agora que os divinos perderam um ancião supremo, eles também devem entender que se os anciãos se separassem, então eles simplesmente seriam eliminados. Portanto, os anciãos supremos só poderiam fazer uma emboscada dentro do território da raça divina. Com eles estando juntos, isso também pode ser uma oportunidade para nós. Li Zi pensou por um momento e disse: mas neste momento, os divinos têm 9 continentes. Como saberemos qual deles terá uma armadilha estabelecida? Zhao-Ai sorriu levemente e disse: isso não é importante. Os divinos têm sido soberanos por muitos anos, então eles devem ter uma fundação muito resistente. A Igreja Radiante tinha algumas peças de itens espaciais, então os divinos devem ter algumas também. Se eles têm uma arma que pode lhes permitir viajar de continente em continente, então escolher qual continente não seria um problema. Embora não tenhamos visto os divinos usarem tais coisas antes, isso não significa que eles não as têm. Não esqueça, nosso inimigo é o Luei. Mesmo se os divinos não tiverem tais itens, então Luei pode ter alguns. Os avatares de Luei foram destruídos por mim 2 vezes. Ele me odeia. Eu não sei por que ele não desceu mais, mas com seu status, ele não deve deixar essa inimizade ir. Ele pode usar os divinos para lidar comigo. Quando Li Zi e as meninas ouviram isso, suas expressões afundaram. Seus rostos não eram atraentes. Luei era o arqui-inimigo deles, e ele os preocupava. Se não fosse por causa de Luei, então eles não teriam tantos problemas. Laura disse: irmão Ai, então o que faremos agora? Vamos simplesmente deixar que eles nos embosquem. Zhao-Ai sorriu suavemente e disse: correto. Mesmo se soubermos sobre a emboscada, ainda precisamos prosseguir. Precisamos deixar os divinos saberem que nenhuma emboscada pode lidar conosco. Laura olhou intrigada para Zhao-Ai e perguntou: irmão Ai, o que você quer dizer? Zhao-Ai sorriu e disse: agora que o navio do Rei do Inferno foi atualizado, sua velocidade se tornou muito mais rápida. Era impossível para eles superarem o navio do Rei do Inferno antes, muito menos agora. Em todo caso, a guerra começou. Não precisamos ser educados. Seria melhor se a guerra terminar o mais cedo possível. Laura e as meninas assentiram. Então Laura disse: irmão Ai, se Luei deu uma arma para os divinos, então não seria perigoso para nós? Zhao-Ai sorriu e disse: mesmo se Luei lhes der uma arma poderosa, eles ainda precisam ser capazes de usá-la. Se não conseguirem, então aquela arma simplesmente seria inútil. Luei já conseguiu nos dar 2 itens. Se ele desse aos divinos alguns, então quem os usaria? Ei, não se preocupe com isso. Li Zi assentiu. Então ela disse: irmão mais velho Ai, então qual continente você está planejando atacar?
Zhao Ai sorriu e disse, o continente central. Essa resposta fez Li Zi ofegar. Ela estava intrigada quando perguntou, o continente central? Isso é muito longe daqui. Se atacarmos o continente central, então estaríamos muito fundo na esfera de influência da raça divina. Não seria muito perigoso? Zhao Ai sorriu levemente. Se você pensar sobre isso, então os divinos devem ter pensado também. Todos pensariam o mesmo. Por causa disso, o continente central teria a defesa mais frouxa. Embora os divinos tratem todos os continentes igualmente, exceto por aqueles controlados pelas raças estrangeiras, pode-se ver que o continente central é o continente mais importante para todos eles. Li Zi pensou sobre isso por um momento e disse, então é assim. Na batalha anterior, também parecia que os outros anciãos supremos estavam ouvindo o ancião supremo do continente central. Se esse for o caso, então atacar o continente central seria uma boa escolha. Uma vez que tivermos sucesso, então poderemos eliminar os divinos pouco a pouco. A esta altura, Li Zi e as meninas não estavam com medo das armas supremas. No entanto, elas também estavam claras que se Zhao Ai fosse lutar com tudo contra os divinos, então ele acenderia imediatamente. Isso deixaria o reino divino em uma bagunça tremenda. Mais importante, eles encontrariam Lu Wen muito mais cedo que o previsto. Por causa disso, eles só podem fazer isso como planejado. Eles não deixariam Zhao Ai fazer um movimento pelo máximo de tempo que conseguirem. Eles precisavam derrotar a raça divina pouco a pouco. Viver em outro mundo. Capítulo 908. Para lidar com o inimigo, uma pessoa não deve ser misericordiosa. Deve-se encontrar o propósito de vida da pessoa e dar um golpe pesado. E onde era o núcleo da raça divina? Onde eles acham que estavam seguros? A única resposta para a questão era o continente central. Isso soa credível, e de fato o continente central sempre foi uma existência especial no reino divino. E não foi só por causa da sua localização e arma suprema. O continente central foi colocado no centro do reino divino. Ao mesmo tempo, sua arma suprema era a arma mais prática na raça divina. Por causa disso, o continente central tinha um status diferente comparado aos outros continentes no reino divino. Muitas pessoas no reino divino olhavam para aqueles vivendo no continente central com respeito. De fato, o motivo pelo qual o continente central tinha tal posição era devido à sua arma suprema. A arma suprema deles tinha uma certa restrição nas outras armas supremas. Se Golden e o Ancião Star lutassem, então a arma suprema do Ancião Star seria capaz de suprimir o traje de combate de Golden. Golden podia lutar com 80% de sua força enquanto o Ancião Star seria fortalecido para 120%. Essa diferença poderia escrever o destino de qualquer batalha. O motivo dos divinos não terem lidado com as raças estrangeiras era porque os anciãos supremos das raças estrangeiras não ousavam enfrentar o Ancião Star. Os três anciãos supremos sabiam que o Ancião Star era capaz de suprimir o poder deles. Portanto, toda vez que eles entravam em guerra contra os divinos, eles sempre se certificavam de não enfrentar o Ancião Star. Além disso, os três anciãos supremos geralmente atacavam juntos enquanto também lutavam contra os anciãos supremos dos divinos o mais pouco possível. Assim como a aproximação de Zhao Ai, os três anciãos divinos fariam um ataque na retaguarda uma vez que o exército divino atacasse. Por causa disso, os divinos não tinham como lidar com as raças estrangeiras. Embora as três raças estrangeiras tenham sofrido perdas, eles ainda conseguiram persistir por muitos anos. Foi por causa do status especial que o continente central tinha que as raças estrangeiras não atacaram, apesar de repetidamente atacar os outros continentes. Devido a isso, o continente central foi capaz de se desenvolver muito bem ao longo dos anos. Ele tinha a maior população e o poder de luta mais forte. Isso adicionou mais ao seu status especial como a localização central do reino divino. Zhao Ai agora estava indo para o continente central. Ele agora suspeitava que os divinos pudessem estar esperando por ele, preparando uma emboscada. Embora ele tenha que encontrar uma maneira para lidar com eles, ele ainda não pensou em mudar seu plano. Se Zhao Ai atacasse o exército da raça divina e ele visse os anciãos supremos lá, então isso apenas significa que eles não montaram uma emboscada. Se isso fosse verdade, então Zhao Ai teria se batido na cabeça. Quando isso acontecesse, a iniciativa cairia nas mãos dos divinos. Isso não era algo que Zhao Ai não queria ver. Por causa disso,
Zhao Ai decidiu seguir com seu plano. Enquanto os divinos despachassem seu exército para as raças estrangeiras, ele iria atacar o território da raça divina. No passado, Zhao Ai planejava lidar com os continentes externos, mas agora ele decidiu ir direto para o continente central. O continente central não era o mais forte. Se isso era o caso, então eles precisavam ser derrotados para servir como um exemplo. Vamos ver como os divinos reagem então. Depois de se decidir, Zhao Ai deixou a linha defensiva com Fei e os outros. Depois disso, ele fez Binja e os outros se prepararem para partir. Zhao Ai não estava preocupado sobre deixar Fei e os outros para trás. Afinal, a fenda espacial era bastante larga. Seria impossível para a família Oneal reunir forças o suficiente para reivindicar a área inteira. Zhao Ai também deixou canhões mágicos e mortos-vivos para trás. E se necessário, ele ainda poderia fornecer ajuda. Não deveria haver nenhum problema na linha defensiva. Depois de conversar com Fei e os outros, Zhao Ai começou a deixar o continente touro. Mas desta vez, eles não voaram no céu, pois isso seria revelador demais. Zhao Ai acreditava que mesmo se os divinos estivessem atacando as raças estrangeiras, eles ainda prestariam atenção no continente touro. Se os divinos descobrissem que Zhao Ai estava partindo, então eles poderiam fazer preparativos de antemão. Não havia necessidade para Zhao Ai tornar as coisas mais difíceis para si. Por causa disso, Zhao Ai imediatamente liberou Bubble após deixar o continente touro. Bubble envolveu o navio do Rei do Inferno quando ele entrou no fundo do mar antes de ir para o continente central. Isso era exatamente o que Zhao Ai queria. Bubble era a fonte da água infinita. Ele era como qualquer outra gota de água no mar. Mesmo que os divinos fossem poderosos, ainda seria impossível para eles distinguirem a diferença entre as duas gotas de água. Por causa disso, não haveria nenhum problema com Bubble viajando pelo mar. Adicionalmente, Bubble era muito rápido. Zhao Ai apenas se sentou na proa do navio e observou as águas ao redor. Na verdade, a paisagem marinha diante de Zhao Ai era levemente parecida à do continente Ark. Depois de ver esse cenário por um tempo, Zhao Ai já estava bastante cansado. Neste momento, Zhao Ai estava olhando para o mapa esticado em uma mesa. Esse mapa foi fornecido por Binja e os outros. Ele mostrava o layout geral do Reino Divino. Laura e as meninas também estavam presentes e olhando para o mapa. Por outro lado, Binja e os outros estavam focados em olhar ao redor deles. Eles pareciam como caipiras que nunca conseguiram ver o mar antes. Enquanto olhava para o mapa, Zhao Ai não sabia se ria ou chorava. O mapa era tão rudimentar, não tinha nem mesmo uma amplitude. Não havia nem pontos de referência marítimas mostradas. Para Zhao Ai, o mapa não era tão bom. Zhao Ai olhou para o mapa por algum tempo. Mas depois de não entender nada, ele decidiu desistir. Ele se virou para Binja e os outros, que ainda estavam fascinados com suas redondezas, e disse: Binja, você tem certeza que nossa direção atual não está errada? Nós realmente chegaremos no continente central por esse caminho? Foi neste momento que Binja se recobrou. Sua admiração para com Zhao Ai havia se tornado muito alta. Zhao Ai podia realmente viajar abaixo do mar. Além disso, as numerosas bestas mágicas aquáticas nem mesmo os atacaram. Parecia que o navio não existia. Esse movimento feito por Zhao Ai o deixou chocado. Após ouvir Zhao Ai, Binja imediatamente disse: Senhor, não deve haver nenhum erro. Se não desviarmos da nossa rota, então certamente chegaremos no continente central. Zhao Ai assentiu. Ele não estava muito preocupado sobre desviar do continente central. Outros podem desviar de seguir em linha reta, mas Bubble não. Zhao Ai também olhou para as bestas mágicas aquáticas. Ele entendeu por que essas feras não os atacaram. Foi tudo devido a Bubble. Bubble era o mar, e o mar era o Bubble. Você já viu bestas mágicas aquáticas atacarem o mar? Portanto, essas bestas mágicas naturalmente não atacariam Zhao Ai. Laura e as meninas continuaram estudando o mapa por um longo tempo. No final, elas desistiram. Litsi enrolou o mapa e o arremessou para Binja antes de dizer: Eu realmente duvido que você consiga defender seus domínios com tal mapa. Isso realmente pode ser usado em guerra. Quando Binja e os outros ouviram Litsi, seus rostos não puderam deixar de ficar vermelhos. Eles não ousaram refutar. O motivo para isso era porque eles viram o mapa de Zhao Ai do continente touro. Esse mapa foi algo que Zhao Ai fez Kair fazer.
A habilidade do espaço para analisar era muito alta. Além disso, haviam amplitudes e todos os pontos de referência podiam ser vistos. Quando Binja e os outros viram aquele mapa, eles ficaram chocados. Eles não esperavam que tal mapa pudesse existir. Eles conseguiram ler o mapa muito visivelmente. As cidades foram mostradas muito bem. Esse era outro aspecto que os fez admirarem Zawai. Portanto, quando Litsi criticou o mapa deles, Binja não podia refutar. O mapa deles era muito inferior. Ele só se envergonharia que se o defendessem. Velejar abaixo d'água foi realmente muito interessante. Podia-se ver todos os tipos de plantas e animais no mar. Era possível sentir que eles haviam sido enviados para outro mundo. Contudo, Zawai não foi parado esse tempo todo. Ele estava atualmente no seu quarto prestando atenção na família O'Neill. Era de manhã cedo e a família O'Neill havia começado a receber a carta que foi enviada por Penny. Quando a descoberta do reino demoníaco foi anunciada, as pessoas da família O'Neill não conseguiram evitar a alegria. A família O'Neill invadiu o continente Ark por causa dos recursos. E neste momento, a família O'Neill havia conseguido descobrir muitos minérios no continente Ark. Essa informação os fez se sentirem estáticos. E agora, havia na verdade outro plano conectado ao continente Ark que não era nem um pouco menor em comparação. Para a família O'Neill, essa era uma boa notícia inesperada. Mas ao mesmo tempo, quando o relatório chegou na parte onde Penny descobriu bestas da armadura de ferro e mortos-vivos, o patriarca da família O'Neill não recuou. Na sua opinião, eles precisavam obter os recursos no continente Ark e no reino demoníaco. Eles podem encontrar guerra com esse resultado, mas eles já estavam preparados para isso. A reação deles foi completamente vista por Zawai. Para ser honesto, Zawai esperava isso. Ele sabia há muito tempo o motivo da família O'Neill invadir o continente Ark. A reação atual deles apenas confirmou o que ele sabia. Zawai estava preparada para retirar as bestas mágicas e os mortos-vivos do reino demoníaco. De qualquer forma, o espaço não tinha falta de metais agora. Não havia necessidade de minerar mais. Mais importante, Zawai pensou em outra maneira de adquirir minério, que era roubar. A família O'Neill não queria minerar os minérios. Então Zawai pode muito bem deixá-los minerar. Depois que eles pegarem os minérios, então Zawai os roubaria e levaria para si. Zawai havia planejado fazer isso há muito tempo. Ele nunca foi educado com seus inimigos. Desde que a família O'Neill agora era seu inimigo, então ele não seria educado. No terceiro dia depois que Zawai entrou no mar, a carta de George finalmente foi entregue na mesa do patriarca da família O'Neill. Depois de ler a carta, o coração do patriarca O'Neill acelerou. Do plano Atlanta para o continente Ark, tudo para a família O'Neill ocorreu suavemente. Eles não encontraram nenhum inimigo e até acharam vários minérios. Adicionalmente, havia até mesmo um plano adicional. A única coisa que estava incomodando a mente da família O'Neill era para onde as pessoas do continente Ark se mudaram. O desaparecimento das pessoas do continente Ark era um mistério enorme. Se eles não conseguissem descobrir o motivo, então isso apenas seria uma ameaça constante. Agora, eles finalmente encontraram um inimigo. O patriarca da família O'Neill acreditava que o inimigo que George havia encontrado estava relacionado às pessoas do continente Ark. Viver em outro mundo. Capítulo 909. A pressão atual na família O'Neill tem sido grande recentemente. Havia o desaparecimento das pessoas do continente Ark, bem como o domínio inato lentamente invadindo. Embora o domínio inato não fosse muito rápido, chegaria um dia onde a família O'Neill precisaria enfrentá-lo. A coisa mais problemática era que o domínio inato era muito grande. Não seria muito fácil enfrentá-lo. O desaparecimento das pessoas do continente Ark era um grande mistério. Isso se tornou uma ameaça oculta para a família O'Neill. O patriarca O'Neill precisava manter essa coisa em mente o tempo todo. A família O'Neill já tinha investido demais no continente Ark. Eles já tinham descoberto minérios no continente Ark, algo que eles precisavam no começo. Mas ao mesmo tempo, esse era o exato motivo pelo qual o patriarca ficou preocupado. Ele estava muito ansioso para saber por que as pessoas do continente Ark decidiram se mudar, e onde eles foram. O relatório de George para a família foi crucial. Um inimigo desconhecido era o mais perigoso. Uma vez que você tem certeza de quem é seu inimigo, apenas então você pode garantir contramedidas para derrotá-los. Quando ele leu o relatório de George,
O patriarca não pôde deixar de sentir excitação. Mesmo se eles tivessem sofrido algumas perdas, elas não eram importantes para o patriarca. Quando ele leu essa informação, o patriarca imediatamente chamou os generais da família. Ele arranjou pessoas para ir assistir a equipe de George. George precisava de reforço. Afinal de contas, o inimigo foi localizado. Além disso, a família O'Neill ainda não tinha pistas sobre quem estava por trás daquela fenda espacial. Penny também precisava de apoio. Haviam muitas minas no reino demoníaco e essas minas estavam sendo mineradas pelos mortos-vivos e bestas da armadura de ferro. Para o patriarca O'Neill, isso era uma coisa inaceitável. Aquelas minas já pertenciam à família O'Neill. Qualquer um que quisesse tocar nas suas propriedades estaria provocando a família. Zhao também estava prestando atenção na resposta da família O'Neill. Ele esperava a reação deles, mas também não pensou que eles mandariam reforço para o reino demoníaco. Quando isso aconteceu, Zhao imediatamente retirou seus mortos-vivos e bestas da armadura de ferro. Zhao só deixou alguns mortos-vivos no reino demoníaco para atrair mais atenção da família O'Neill. Zhao fez isso para reduzir a pressão na sua linha defensiva no reino divino. Adicionalmente, isso também faria a família O'Neill pensar que os mortos-vivos só tinham feito isso com o reino demoníaco. O navio do Rei do Inferno ainda estava viajando pelos mares. Era possível ver cenários a cada minuto. Mesmo que os cenários não fossem tão atrativos para Zhao, eles também não eram entediantes de olhar. O grupo viveu confortavelmente nos últimos dias. No entanto, Zhao também descobriu que os divinos eram um pouco mais espertos do que ele esperava. Eles também organizaram pessoas para monitorar os mares. Foi apenas porque eles não foram muito fundo que falharam em descobrir Zhao. O continente Ark tinha a raça Homem-Peixe, então o reino divino com certeza teria eles também. Porém, a raça Homem-Peixe do reino divino não era um único poder. No continente Ark, a raça Homem-Peixe estava sob o controle da raça da Sereia, uma entidade independente. Por outro lado, a raça Homem-Peixe do reino divino estava sob o controle dos divinos que estavam mais perto deles. Por causa disso, a raça Homem-Peixe do reino divino foi dividida em 13 clãs. Naturalmente, Zhao não sabia sobre isso, foi Binja quem lhe disse. Binja foi capaz de entrar em contato com esses homens-peixe antes, então ele conseguiu descobrir coisas sobre eles. Embora Zhao tenha estado no mar por vários dias, sua comunicação com Feier e os outros não foi interrompida. Além disso, Zhao até disse a Feier sobre a situação da família O'Neill para deixá-los preparados. Outros 2 dias se passaram, mas Zhao sentiu que eles ainda estavam no mesmo estado. De acordo com o mapa de Binja, se eles realmente estivessem indo em linha reta, então eles deveriam estar perto do continente central jogando pela sua velocidade. Zhao saiu do seu quarto e viu Binja e os outros ainda olhando para tudo que passava. Zhao sabia que Binja também estava pensando a mesma coisa que ele. Zhao olhou para a expressão dos 13 e sorriu. O que? Vocês estão preocupados? Não se preocupem, subiremos logo para ver onde estamos. Depois disso, Zhao direcionou o navio para subir lentamente. Na verdade, Zhao já havia olhado para o monitor e viu que não havia nenhum homem-peixe em volta. Apenas então ele decidiu ir para a superfície. Zhao fez o navio encolher enquanto estava envolto pelo buble. Eles precisavam ser o mais discretos possível. Depois que Zhao e os outros emergiram na superfície, eles viram um pedaço de terra na distância. Pelo tamanho que o território era, não poderia ser uma ilha, mas sim um continente. Zhao se virou para Binja e disse, esse é o continente central? Binja sorriu amargamente enquanto balançava a cabeça. As raças estrangeiras sabiam muito pouco sobre o continente central, pois nenhum deles tinha ido lá antes. Eles haviam sido isolados pela raça divina por muito tempo. Depois de ver a aparência de Binja, Zhao não disse mais nada. Ele sorriu levemente e disse, está tudo bem se você não souber. Buble, desça primeiro e prossiga lentamente. Ache um grande corpo d'água, talvez um rio. Vamos ver qual continente encontramos. Seria melhor se esse for o continente central. Buble obedeceu e mergulhou mais uma vez. Para ser honesto, Buble estava muito contente em fazer isso. Ele sempre ficou confortável ao redor de corpos d'água. Ele era o mesmo no espaço. Ele sempre ficaria em lugares com água, nunca em outros lugares. Não como Kair que sempre voava de um lugar para o outro.
Neste momento, Laura e as meninas ainda estavam juntas dentro do quarto. Benji e os outros não conseguiam entender por que as mulheres se mantinham dentro do quarto o tempo todo. Elas eram capazes de ficar lá por dias. Benji e os outros até pensaram que o grupo de Zhao estava fazendo coisas desavergonhadas dentro do quarto. Entretanto, desde que Benji entrou no quarto de Zhao, eles dispensaram completamente essa ideia. Para ser honesto, se eles recebessem o mesmo quarto, eles também podiam ficar lá por dias. Bubbly se moveu por 2 horas antes de chegar na costa. A costa do continente parecia muito viva. Zhao até conseguia ver alguns homens-peixe nadando ao redor enquanto navios estavam indo e vindo. Mas nenhuma daquelas pessoas conseguiu achar Zhao e os outros. Bubbly não podia ser facilmente visto em seu próprio habitat. Bubbly seguiu as instruções de Zhao e investigou a costa. Ele estava sentindo uma água corrente e foi na direção dela. Logo, ele entrou no leito do rio. Zhao e os outros não sabiam muito sobre esse rio. No entanto, esse rio era muito profundo. Originalmente, Zhao queria encolher o navio antes de entrar, mas Bubbly o impediu de fazer isso. Zhao perguntou a Bubbly por que disso e Bubbly disse que seu próprio corpo poderia encolher assim como o navio do Rei do Inferno. Aqueles dentro do corpo de Bubbly estariam sujeitos ao espaço interno. Embora Bubbly tivesse encolhido, o navio ainda permaneceu em seu tamanho original. Foi neste momento que Zhao lembrou naquela época onde ele pegou Bubbly no campo de gelo do Polo Norte. Bubbly foi capaz de absorver muitas coisas para dentro de seu próprio corpo. Além disso, o tamanho de Bubbly permaneceu igual, independentemente do tamanho do item. O navio do Rei do Inferno não seria um problema para Bubbly. Depois de ouvir Bubbly, Zhao decidiu concordar e fez Bubbly entrar no grande rio. Após entrar no rio, Zhao de repente sentiu a importância sobre esse continente. Isso era porque ele viu o tanto de navios que estavam entrando e saindo deste rio. O que surpreendeu Zhao foi a vasta presença de homens-peixe neste rio. Os homens-peixe estavam trabalhando aqui. Eles cavalgaram em suas bestas mágicas aqui e ali, ajudando os navios a atracar, bem como transportar cargas. Eles estavam ocupados cuidando de seus trabalhos. Depois de ver isso, Zhao disse, Bubbly, vai até aquele porto. Vamos ouvir a conversa deles. Bubbly obedeceu e flutuou lentamente. Isso fez Benji e os outros ficarem nervosos. Eles ainda não tinham ideia de que estavam encolhidos agora. Logo, Bubbly flutuou para a superfície do rio. Eles estavam a vários metros de distância do porto. Embora eles não estivessem perto da margem, a distância ainda lhes permitia ouvir a conversa. A confusão de gritos e pechinchas foi facilmente ouvida. Havia vozes de muitas pessoas misturadas entre si. Não havia muita informação útil, mas Zhao não estava preocupado. Ele só continuou ouvindo as palavras-chave que poderiam ser úteis. No final, eles conseguiram ouvir nomes de algumas das cidades. Após ouvir os nomes da cidade, Benji e os outros não puderam deixar de mudar suas expressões. Benji se virou para Zhao e disse, eu errei, senhor. Nós chegamos no local errado. Esse não é o continente central, esse é o continente Leão. Se formos para o leste, devemos chegar no continente central. Zhao assentiu. Ele não culpou Benji e os outros. Afinal, a tecnologia de mapeamento do reino divino não era tão boa. Era completamente razoável para os mapas se desviarem por alguns graus. Zhao se virou para Benji e perguntou, quantos dias levará? Benji pensou um pouco antes de responder, com nossa velocidade, devemos estar lá em 3 dias. Tenho certeza desta vez. Zhao assentiu, então ele disse, Bubbly, vou deixar com você. Precisamos chegar no continente central em 3 dias. Bubbly obedeceu e afundou no rio antes de ir na direção do mar a toda a velocidade e então foi para o leste. O motivo pelo qual Zhao deixou Bubbly os envolver não era porque o navio não podia velejar debaixo d'água. Ao invés disso, era porque Bubbly não causava nenhuma ondulação quando percorria o mar. Isso era algo que o navio do Rei do Inferno não conseguia fazer. Viver em outro mundo. Capítulo 910. 3 dias se passaram rapidamente, mas nesses 3 dias, a família União não ficou parada. Seus reforços tinham entrado no Império Radiante enquanto o outro havia chegado no Império Buda para reforçar as tropas do Reino Demoníaco. Entretanto, Zhao já estava preparado para essas duas situações. Enquanto ele pudesse conectar com Feier, então tudo ficaria bem.
Não haveria necessidade para gerenciar as coisas neste momento. Depois de 3 dias, Zhao Ai e os outros ressurgiram novamente e viram um pedaço de terra. Um continente. Desta vez, Bubble não precisou das instruções de Zhao Ai quando ele afundou e procurou por um rio para entrar no continente. Bubble inicialmente queria achar um pequeno córrego para entrar, mas Zhao Ai o instruiu a achar um grande rio. Eles entrariam no continente através daquele rio. Depois de entrar, Zhao Ai achou um local com muitas pessoas para ouvir a conversa. Depois de ouvir por um tempo, ele finalmente foi capaz de ouvir vários nomes. Quando ele ouviu esses nomes, Binja imediatamente se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, não tem erro. Esse é o continente central. Podemos fazer um movimento agora. Depois de ouvir a confirmação de Binja, Zhao Ai sorriu, mas balançou sua cabeça quando disse: Não se preocupe com isso. Se agirmos agora, nossa colheita não seria grande demais. Binja olhou para Zhao Ai confuso. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Você sabe por que eu fiz o Bubble procurar por um rio grande para entrar no continente central? Binja balançou sua cabeça. Zhao Ai sorriu levemente e disse: É porque grandes rios são linhas de vida para qualquer civilização. Se entrarmos em um rio pequeno, então podemos não chegar muito longe no continente. Mas se entrarmos em um grande rio, então é possível que possamos entrar no meio do continente secretamente. Precisamos atacar cidades importantes. E se pudermos atacar a cidade capital deles, então isso seria ainda mais perfeito. Quais resultados teriam se eliminarmos cidades pequenas? Além de não afetar o sistema deles, eles também podem reagir imediatamente e nos cercar. Por outro lado, se atacarmos suas cidades importantes, então quanto dano causaríamos? Após ouvir Zhao Ai, Binja e os outros pararam por um momento antes de seus olhos brilharem. Binja riu e disse: Senhor, os seus estão verdadeiramente ajudando você. A cidade capital do continente central não é muito longe do maior rio. Mesmo bestas mágicas comuns levariam alguns dias de viagem. Levaria muito menos tempo se formos. Se o rio que estivermos for o rio presente divino, então podemos ir imediatamente para a capital, cidade central. Zhao Ai não sabia sobre esse assunto. Agora que ele ouviu Binja, ele imediatamente ficou interessado. Binja, isso é verdade? Então devemos ir lá. Binja sorriu e disse: O senhor não deve se preocupar com isso. A cidade presente divino está perto do rio presente divino. Enquanto chegarmos na cidade presente divino pelo rio, então podemos ir direto para a cidade central. A expressão de Zhao Ai tremeu. Ele assentiu e disse: Tudo bem, então isso seria o melhor. Bubble não desça. Precisamos prestar atenção nas coisas da costa. Bubble obedeceu e se moveu junto ao rio. A velocidade deles não diminuiu enquanto prestavam atenção nas coisas da costa. Zhao Ai queria prestar atenção porque primeiro, ele queria achar a cidade presente divino, e segundo, ele queria ver se o continente central estava preparado. Se o continente central tivesse feito preparações, então Zhao Ai teria problemas em avançar. Mas se não tivesse, então tudo ficaria bem. Embora Zhao Ai e os outros estivessem pensando que eles não estavam rápidos, eles já estavam muito rápidos comparado aos navios aos arredores. Muito em breve, Zhao Ai e os outros estavam muito avançados no rio. No processo, eles também confirmaram que estavam no rio presente divino. Essa descoberta deixou Zhao Ai contente. Desta vez, eles não estavam no caminho errado. Toda vez que encontravam uma cidade, eles parariam para ouvir por um tempo e ver se eles tinham chegado na cidade presente divino. Contudo, eles rapidamente ficaram desapontados. Eles ainda não haviam chegado na cidade presente divino. Após chegar no continente central, Binja e os outros não podiam mais oferecer ajuda para Zhao Ai. Isso era porque eles nunca haviam estado no continente central antes. Portanto, eles tinham informações limitadas com relação à sua topografia. Naturalmente, Zhao Ai não iria querer fazer nenhum movimento errado neste momento. Por causa disso, ele pediu para Laura e as meninas voltarem para o quarto e vigiar pelo monitor. Contanto que cheguem na cidade presente divino, eles imediatamente saberiam. Somente então eles poderiam agir. Mas o que surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que eles ainda não haviam chegado na cidade apesar de viajar por um dia inteiro, e em uma velocidade muito mais rápida que o normal. Se eles não fossem capazes de confirmar que estavam no rio presente divino,
Então Zhao Ai pensaria que eles tinham pego a rota errada. Depois que o dia passou e os céus ficaram escuros, Zhao Ai parou de avançar. Então ele fez todos descansarem. Sua viagem continuaria no dia seguinte. Zhao Ai tinha um motivo para fazer isso. Eles logo lutariam contra os divinos. Naquela hora, eles precisavam estar na sua melhor condição. Embora não fosse um problema para eles não descansarem por alguns dias, Zhao Ai ainda queria se certificar de que todos descansaram o suficiente. Depois de descansar, Zhao Ai e os outros continuaram avançando. Mas desta vez, eles não ficaram desapontados por muito tempo. Depois de 2 horas, eles finalmente haviam chegado na cidade presente divino. Aqueles que descobriram a cidade primeiro foram as meninas. Zhao Ai nem mesmo teve que se aproximar da cidade quando Laura e as meninas saíram do quarto. Assim que saíram, elas imediatamente disseram para Zhao Ai que haviam chegado no destino. Por causa disso, Zhao Ai decidiu não ir para a costa. Ao invés disso, ele comandou Bubli para descer. Eles vigiariam a cidade presente divino para procurar um local onde haviam algumas pessoas. Somente então eles seguiriam em frente para a cidade central. No começo, Binja e os outros não sabiam por que Zhao Ai parou repentinamente. Porém, eles não disseram nada. Eles sabiam que Zhao Ai poderia ter algo em mente. A velocidade de avanço de Zhao Ai não era muito rápida. Procurar um local com poucas pessoas não era muito fácil de achar. O rio presente divino era o maior rio do continente central. Muitas pessoas contavam com esse rio para seu sustento. Naturalmente, esse rio era um dos mais cheios no continente central. Zhao Ai já havia feito alguns cálculos e eles agora estavam bastante distantes da cidade presente divino. No entanto, eles ainda precisavam achar um local com poucas pessoas. Isso fez Zhao Ai franzir as sobrancelhas. Litsi olhou para a expressão de Zhao Ai e soube sobre o que ele estava pensando. Ela sorriu levemente e disse: Irmão mais velho Ai, eu acho que procurar por um local adequado de dia não foi uma boa ideia. Que tal esperarmos até a noite cair? Com a cidade central sendo o maior assentamento do continente central, deve ser muito iluminada. Quando isso acontecer, poderemos usar as luzes para nos guiar. Após ouvir Litsi, Zhao Ai não pode deixar de bater na sua própria cabeça. Ele estava muito focado em desembarcar que não pensou sobre o tempo oportuno para fazer isso. Embora a força das pessoas aqui no Reino Divino fosse muito maior que as do continente Ark, eles ainda precisavam dormir e descansar. Quando a noite chegar, essa então seria uma boa hora para atacar. Depois de pensar neste ponto, Zhao Ai imediatamente se virou para Binja e os outros e disse: Tudo bem, então todos devem voltar e descansar. Vamos nos mover à noite. Quando Binja e os outros ouviram isso, todos se entreolharam antes de se virar para Zhao Ai com expressões confusas. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Não podemos desperdiçar muito tempo procurando por um local apropriado. Além disso, sair de dia atrairia muito mais atenção. Vamos à noite. Binja e os outros imediatamente entenderam o que Zhao Ai queria dizer. Eles deram um aceno antes de irem para seus próprios quartos. Eles não sabiam por que Zhao Ai estava tão confiante, mas eles sabiam que Zhao Ai não diria coisas sem motivo. O grupo de Zhao Ai então retornou para seus quartos. Dentro do quarto, Zhao Ai ligou o monitor. Mostrando no monitor estavam os divinos que estavam agitados. Eles não pareciam diferentes das pessoas do continente Ark. Todos eles estavam correndo aqui e ali pelo seu sustento. Não era possível ver a imagem lendária na raça divina neles. Laura olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, você está se sentindo arrependido? Zhao Ai soltou um suspiro leve e balançou sua cabeça. Não há tempos para arrependimentos. Nossa inimizade precisa ser resolvida. Se a inimizade existir no futuro, então não seremos capazes de nos sentirmos livres. Se mostrarmos compaixão hoje, então podemos ser aqueles sofrendo amanhã. Laura soltou um suspiro e logo depois se virou para o monitor. Se os divinos não tivessem provocado a guerra, então ainda poderíamos estar fazendo negócios no continente Ark. Visitando o irmão Alice de tempo em tempo para beber um pouco. Zhao Ai sorriu e disse: O que tem para se recordar? A gente pode simplesmente ir até o irmão Alice agora e beber um pouco. Laura balançou sua cabeça e disse: Esqueça. Temos uma grande noite pela frente, não temos tempo para ir beber. Vamos descansar. Quem sabe quais coisas os divinos guardaram para a gente. Irmão Ai, não devemos pegar leve com eles.
Zhao Ai sorriu levemente e disse, fique tranquila, eu não vou beber. Vai e descanse. Eu ainda preciso de vocês na próxima batalha. As mulheres assentiram antes de partirem. Pode-se dizer que elas agora estavam acostumadas com guerras. Elas sabiam que precisavam descansar, pois ninguém sabia quando poderia descansar depois que a batalha começasse. Eles descansaram pelo resto do dia e então jantaram à noite. Quando Zhao Ai e as meninas saíram de seus quartos, os céus já haviam escurecido. As margens estavam bem iluminadas e ainda estava bastante animada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.